Estamos de volta com o Ver Mais, o programa líder de audiência regional. E agora para falar sobre um assunto que talvez possa parecer redundante, mas não é não, é muito necessário. No dia 31 deste mês de maio, o Dia Mundial de Luta contra o Tabaco é comemorado. E por diversas vezes, muitas vezes, acho que todas, desde que faz 21 anos que eu trabalho na mídia, sempre a gente fala sobre os riscos, os danos que o cigarro causa para a saúde, né? Até mesmo quem fuma sabe disso. Mas como o cigarro vicia, é difícil parar de fumar, né? Às vezes a pessoa tem vontade e precisa só de um empurrãozinho, até porque é caracterizado como uma doença, né? Na verdade, a gente não pode ter preconceito, como estávamos falando agora há pouco. E já que estamos na semana de combate ao tabagismo, vamos reforçar os males que o cigarro traz para a saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 5 milhões de pessoas morrem no mundo todos os anos por doenças relacionadas ao tabagismo. Para alertar sobre essas doenças e mortes evitáveis, né? De hoje até sexta-feira, a Univale está oferecendo atendimentos aos fumantes. Olha que bacana! Então, se você fuma, de hoje até sexta, procura a Univale, ela tem avaliação de graça, tem rastreamento de doenças associadas ao cigarro, todas as explicações. Bacana, né? E para a gente saber mais informações sobre esse atendimento e os problemas de saúde causados pelo tabaco, nós recebemos a médica pneumologista, a doutora Renata Cristina Pinto Viana, que também é professora da Univale. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Obrigada por estar com a gente. Doutora, quando falamos em cigarro, logo vem pulmão, né? E boca, ou seja, a gente já conhece, tem nas carteiras, inclusive desenhado. Mas o cigarro não provoca só esses males, né? São várias doenças. São várias. Na verdade, a gente pensa que é onde passa, né? Onde passa o cigarro, onde passa a fumaça, mas não. Já tem em torno de 55 doenças catalogadas como risco para quem fuma. Então, por exemplo, o câncer de bexiga, uma coisa que a pessoa nem imagina e o tabagismo pode estar relacionado. Sério? Alterações, câncer de ovário, né? Infarto agudo do miocárdio, infertilidade, às vezes, na mulher. Fora a gestante que fuma, o mal que ela pode fazer para o bebezinho dela, né? Enfim, tem uma série de doenças, por isso que a gente tem que parar com isso o mais rápido possível. Sim. Então, agora quem está acompanhando o Ver Mais, doutor, antes da gente falar desse acompanhamento que está tendo na Univale, quem está pensando assim, mas não é fácil parar, mas só quem é fumante sabe que é difícil, eu já tentei várias vezes, mas aí fico nervoso, e volto a fumar. O que fazer? Teria uma regra, assim, ou cada pessoa é uma pessoa, o que... Não existe uma receita de bolo, né? O que importa é que primeiro a pessoa queira parar. Uhum. Então, se você quer, eu quero parar de fumar, eu preciso de ajuda, às vezes alguma orientação. Às vezes não precisa nem de medicação ou de reposição de nicotina, mas algumas orientações, umas dicas de como fazer ou do que fazer na hora da dificuldade, na hora da fissura, Sim. Aquela vontade muito grande de fumar. Então, pequenas orientações, às vezes a pessoa consegue parar sozinha. Nós temos uma participação do telespectador aqui no WhatsApp, doutora. O Gerson diz o seguinte: o cigarro realmente é mais agressivo? O cigarro realmente é mais agressivo ao organismo? Pergunto, porque noto que o tabagismo não existe meio termo quando citado em campanhas publicitárias ou entrevistas com especialistas. Todos dizem que faz mal. Essa é a pergunta do Gerson, ou seja, realmente faz mal pelo que ele quer dizer ou... Não existe nenhum benefício. Ou comparação, não, né? Só mal. Comparação com álcool, com outras drogas? Não, na verdade, nenhum benefício, só malefício. Então, antigamente não se sabia muito sobre isso. Hoje em dia a gente está, meu Deus, a gente estava conversando agora, há quantos anos, né, existem campanhas e as pessoas ainda fumam. Não é só desconhecimento, é porque iniciou, às vezes viu o pai fumando, então acaba tendo toda uma relação, um exemplo, né, do pai. E mesmo falando, tem a fase da adolescência, que, né, eles querem, às vezes, mostrar que fazem e são contra regras, enfim. Sim, tem uma exatamente. série de fatores, né? O que o Brasil tem feito nos últimos anos? Tentar dificultar o acesso, tentar aumentar o valor para que seja menos acessível, né? E massificar as informações para facilitar, para toda a população realmente saber que faz mal. Quem vai para balada, bebe e fuma só no fim de semana, faz mal também? Mal também. A gente conversou sobre isso na capacitação que a gente fez sexta-feira na Univale. Eu falei, é comum aqui entre os alunos, né, vai para a festa, acaba fumando. Então, isso também traz um mal direto e traz para as outras pessoas que estão também próximas a eles. Tem algumas pessoas que fumam que diziam o seguinte: mas o fulano lá fumou e se fumar só, não sei, né? Vamos dar um exemplo, 10 cigarros por dia não faz mal nenhum, isso é conversa de médico. É mito ou é verdade isso? É claro que
se você e eu, nós duas fumarmos, cada uma pode ter alguma coisa. Pode ser que você não tenha nada e eu tenha, né? Mas, às vezes, tem paciente, por exemplo, que o marido fumou a vida inteira e a mulher tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema, e ele não. Né? Mas é aquilo que eu falo, meu vizinho fumou 100 anos e nunca teve nada. Sim. Você pode atravessar uma rua de olho fechado e chegar vivo lá, mas a chance de você ter algum problema no meio do caminho é muito maior. Então, vamos abrir o olho para atravessar, né? Vamos parar de fumar. Certo. E a Univale está fazendo, então, durante essa semana, quem fuma, quem tem alguém, né, um parente, alguém que quer ajudar, pode ir até a Univale. É tudo de graça, Exatamente, professora? tudo de graça. São informações, a gente vai conscientizar a população dos malefícios, né, orientar o que eles podem fazer para um familiar que fume. Todo mundo tem um familiar, né, que fuma ainda e que gostaria muito que eles parassem. Então, o que a gente pode fazer? Para facilitar, não adianta trazer a força, mas às vezes pequenas orientações, né? E a gente vai entregar folders. Quem fumar ainda e quiser avaliar a sua função pulmonar, a gente vai avaliar lá também e ver quem tem risco, quem não tem, quem precisa de um acompanhamento ou não. Sim. Né? Dependendo, a gente vai avaliar o grau de dependência química da nicotina também. Então, quem tem menos dependência, a chance de conseguir parar sozinho, só com orientações, é mais fácil. Quem tem mais, às vezes precisa de alguma abordagem. Eu tenho uma curiosidade, né? Por exemplo, é falta daquele ato de ir ali fumar ou é falta da nicotina? Porque às vezes eu percebo que é mais uma mania do que propriamente dito um vício, eu não sei. Tem um pouco de tudo. A pessoa nem sabe aquele momento do vou relaxar? Às vezes a pessoa nem percebe que está com o cigarro na mão, mas é uma mania, talvez. Tem pessoas que são realmente viciadas. O cérebro sente a falta daquela substância que é a nicotina. A nicotina, ela, em 7 segundos, ela já está lá em cima. Eu brinco que é como se fosse uma badalada no prazer, né? A pessoa fica, ai, que delícia, ai, tô relaxado. Mesmo depois de muitos anos? Sim. E aí, algumas dessas vão precisar desse sinalzinho do cérebro. Outras não. Outras é pela rotina, vai ler, aí lembra do cigarro, vai tomar um café, lembra do cigarro, vai fazer alguma coisa, ai, antes de pensar, eu preciso me concentrar, vou fumar. Ou aconteceu uma coisa ruim, quero fumar também. Então, acaba associando. Né? E aí Temos mais participação, vamos ver. Ó, Joeciara Cruz. Fumei por 10 anos e não consegui abandonar o vício, mas com muita persistência, muita força de vontade e com fé consegui abandonar esse vício. Olha aí o depoimento da Joeciara para estimular, então, né? É possível. Então, assim, tem que querer. Você quer parar de fumar? Vamos lá. Mas eu sei, eu quero parar, mas eu não sei como. Eu não consigo nem pensar. Só de pensar já fico nervoso. Procura ajuda. Busca um especialista. Hoje em dia a gente tem uma série de coisas para fazer. A gente tem reposição de nicotina, a gente tem medicações, a gente tem só orientações também. Tem gente que não quero remédio. Tudo bem. Mas se for também em pouco tempo, em 3 meses, acaba o tratamento. Quem é considerado viciado? Quem no tabaco? Ou seja, quem é considerado? Todo mundo que fuma? Nem que seja... Não. Existe a dependência da nicotina, que é a dependência química. Existe uma escala para a gente avaliar. A gente vai fazer isso lá na Univale. Quem tiver interesse em saber pode ir. Mas isso tem a ver com quanto fuma ou quanto tempo fuma? Um pouco de cada coisa. Ou eu posso ter fumado 30 anos e não ser um dependente? Pode ser... tem gente que fumou muito pelo hábito, mas não é tão dependente. É mais, às vezes, dependente psicológico. A mulher tem muito isso. Aquela dependência emocional, né? O cigarro é um parceiro, um amigo, ele tá comigo sempre. E, às vezes, é mais difícil a gente tratar isso do que tratar a química. Porque a química eu tenho remédio. E a parte emocional, não. Eu preciso de terapia cognitivo-comportamental para ajudar. Tem uma pergunta, olha ali, vamos ver. Jaciane Jean. Jaciane Jean. Inalar a fumaça do cigarro prejudica do mesmo jeito do que fumar? Fumo há 9 anos e já sinto os males que o cigarro causa. Tento parar, mas não consigo. É aquilo que a gente falava. Não, a primeira coisa, ela quer. Né? Então, ela precisa só buscar ajuda. Já é uma notícia boa. Né? Se ela quer, ótimo. O mais difícil é isso. Quando a gente consegue argumentar e convencer a pessoa a parar, é fácil. Agora, vamos sentar e vamos traçar a estratégia. O que eu posso fazer, o que vai ser melhor para mim e vai me ajudar a parar de fumar. E não deu certo de primeira, não precisa falar, não vou conseguir. Vamos tentar uma segunda, vamos tentar uma terceira. E a gente já falou agora há pouco, né, do fumante passivo. Exatamente. Eu posso ficar viciada, por exemplo, se o meu marido fuma, eu não fumo, o passivo também pode ficar... Viciado não, mas, por exemplo, você fumou e parou.
eu não me incomodo de ficar do lado do meu esposo que fuma, porque eu parei, mas eu nem tenho vontade mais. Mas você está inalando, às vezes, 5 vezes mais nicotina com aquela fumacinha que sai da ponta do cigarro do que o próprio fumante. Então, você não vai esquecer. Entendi. Então, fica mais difícil de conseguir. E fora o mal, para quem nunca fumou, né, o mal de estar inalando nicotina, estar inalando aquelas substâncias, mais de 4.700 substâncias nocivas, né, com mais de 50 já documentadas em relação ao câncer, enfim. Então, não dá nem para ficar no ambiente de alguém que fuma, nem para achar que tudo bem, meu filhinho pequeno está do meu lado enquanto eu estou fumando. Doutora, nosso tempo acabou, eu só quero fazer uma última perguntinha rapidinho. Quem fumou muito tempo, parou, quanto tempo depois o organismo volta ao normal? Não existe exatamente isso, né? Isso é uma campanha, eles dizem que 10 anos a tua chance de infartar é mais ou menos a mesma de quem nunca fumou. Mas se você já tem dano, se você já tem lesão pulmonar, por exemplo, no DPOC, independente do tempo, você já desencadeou ali uma doença. Então, 10 anos seria o ideal para a pessoa que não tinha nada quando parou, né? E a chance dela realmente se manter legal, mas não tem uma regra muito assim. Então vale a pena. Obrigada por estar conosco, parabéns e bom trabalho lá no Univale. Só uma dica, então, vem até nós, escolha seu dia D, vamos parar com isso, aproveitar agora a onda, agora. Né? O dia 31 tá aí. Obrigada, Obrigada por você. Obrigada.